como se somente o exército estatal tivesse o direito de treinar militarmente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Saif Anarquist, revisado por Amazônia Livre, narrado e produzido por mim, Quintessência. Bugalu. Palavra engraçada, não é mesmo? De fato, é um meme da internet. Porém, uma busca no YouTube é quase um passeio no parquinho para você que gosta de armas tanto quanto dos seus direitos naturais. Inspirados em movimentos mais tradicionais como os Stripper Centers, louváveis em intenção, os Bugalus são uma versão mais jovem, com dieta saudável e práticas bastante realistas de treinamento tático militar. Muito criticados pela mídia socialista americana, algo esperado para grupos de sociedade civil armada, com ideais libertários e conservadores cristãos. Aqui há uma resposta da nova geração às políticas de lockdown aplicadas nos Estados Unidos. Há de se admitir que pode até ser um pouco estranho, porém quando olhamos para a história, são inúmeros os exemplos em que civis armados tiveram um papel importante na defesa de sua pátria, de sua família, comunidade, cultura ou modo de vida. Seja contra um agressor interno ou um invasor estrangeiro, ameaças existem no mundo real, e quer você queira ou não, elas continuarão existindo. Se restavam dúvidas quanto à necessidade ou à validade de civis armados e treinados no manuseio e táticas para o emprego efetivo desses armamentos numa situação real de combate, a situação da Ucrânia nos dá a última pá de cal. Não fosse por isso, a nação independente que conhecemos por Ucrânia hoje já teria sido relegada à Wikipédia, seja por passar a alojar um governo fantoche e satélite similar à Bielorrússia com Alexander Lukashenko, seja na anexação direta de Kiev pelas tropas russas. É claro, ninguém aqui está dizendo que nada disso seria o ideal para uma sociedade. Talvez um mundo sem armas fosse um paraíso na Terra, não é mesmo? Mas se ninguém no mundo tivesse armas de fogo ou armas brancas, será mesmo que ainda assim não haveria conflito? E que esse "sou do Rio, sou da paz" seria o suficiente para fazer com que a violência não existisse? Na realidade, a pergunta é esta. Ainda que fosse possível remover a capacidade de defesa de todas as pessoas ao remover suas armas, o que impediria alguém de ora produzir sua própria arma de maneira completamente amadora e artesanal, ora utilizar objetos comuns do dia a dia para este fim? Cadeiras, pedras, pedaços de madeira, automóveis, energia elétrica e gás, agentes químicos, literalmente qualquer coisa, com um pouco de criatividade e uma intenção resoluta, pode ser utilizado como meio para subjugar os outros pela violência. Quem quer agredir os outros não precisa de uma arma de fogo para fazê-lo. Essa ideia que é de responsabilidade do Estado agir de maneira paternalista, como se fosse o grande protetor de todos, parte de uma premente inversão de valores. Estado é um mal, sempre o foi, admitido até por filósofos políticos como Thomas Hobbes, favoráveis ao estatismo e cujas ideias até hoje permeiam o discurso a respeito do Estado. O homem é o lobo do homem, o Estado é um mal necessário. A vida no estado de natureza é solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Mesmo pessoas que sempre defenderam o Leviatã do Estado, que achavam preferível o pior despotismo ao caos da anarquia de todos contra todos e do constante medo de uma morte prematura e violenta, admitem que o Estado é um mal em si. É aí que o coletivista se levanta e fala: mas se as pessoas são egoístas e individualistas por essência, se não pensam no coletivo, tomam atitudes que prejudicam os outros, como devo esperar que na ausência de uma autoridade implacável, eu teria meus direitos à vida, liberdade e propriedade respeitados, em vez de transgredidos por quem o faz até com o Estado presente? Imagina só sem ele para nos proteger. A realidade, meu caro, é que essa situação de completa vulnerabilidade somente é possível pela ação do Estado, porque sem um Estado para te privar do seu direito natural à autodefesa e à defesa de sua família, de seus amigos, vizinhos e comunidade imediata, o que teríamos seria uma sociedade civil armada e consciente de que defender-se de agressões injustas é algo próprio da natureza humana e que sermos privados de algo tão básico é degradante e humilhante. Na verdade, é apenas com o Estado retirando a capacidade para a autodefesa das pessoas que se perde não apenas a liberdade, mas o senso moral de indignar-se diante de injustiças como algo legítimo. Essa é a real consequência insidiosa que observamos em qualquer sociedade em que há um Estado grande e implacável, a degradação moral da sociedade e essa cultura pérfida do não reaja nunca, jamais e em hipótese nenhuma. A consequência disso é o exato oposto do desejável. Estão dando incentivo
incentivos para a bandidagem transgredir os direitos naturais das outras pessoas, uma vez que suas vítimas agora sequer terão capacidade de defesa e muito menos segurança jurídica para se defender. Mas antes fosse apenas isso, na realidade é bem pior. O Estado, ao privar as pessoas de terem uma cultura armamentista pautada na proteção dos direitos naturais à vida, liberdade e propriedade, e além disso, ao efetivamente criminalizar que você reaja a crimes cometidos por bandidos contra esses direitos, bem, o que o Estado acaba de instituir é um medo constante na mente de todos de, olha só, viverem uma vida solitária, pobre, desagradável, brutal, curta e uma morte violenta em meio ao caos. Veja como esse é o exato oposto de tudo aquilo que o Estado proclama pretender com todas aquelas medidas restritivas de direitos naturais. A real intenção dele é que você esteja tão vulnerável e tão preocupado com a sua própria segurança, incapaz de provê-la a si mesmo, à sua família, aos seus amigos, vizinhos e comunidade, incapaz até mesmo de pensar no coletivo. Como chegamos a este ponto? Talvez esse pensamento tenha passado pela sua cabeça com o exposto. É verdade que não somos acostumados a tratar o Estado e a sociedade dessa maneira cínica e incrédula, porém devemos tratar o Estado pela sua própria lógica, e que não é outra senão aquela de Nicolau Maquiavel, que viveu na pele tudo aquilo que acabou de ser descrito, que viu como os bonzinhos são inevitavelmente aniquilados e substituídos por tiranos. Tal é a natureza do poder. É por esse motivo que é impossível de existir como algo concreto e duradouro, um Estado grande e implacável, um Leviatã que se sustente como moralmente decente e eticamente válido. O contrário disso é o que observamos. Quanto maior o Estado, quanto mais poderes para controlar todos os aspectos da vida das pessoas, mais nos aproximamos do completo caos da tirania. No Brasil, o que temos é uma latrocracia, ou seja, a bandidagem no poder. É conhecido de todos que o Estado brasileiro protege bandidos. A pergunta que não quer calar é, por quê? E veja como é importante colocar em xeque a ação estatal para ver muito claramente que o Estado é uma gangue e se mantém com a justificativa de lutar contra a violência. Mas se o governo acabar com a violência, ele se torna inútil. Então os incentivos são para não acabar com a violência. Remota justitia, quid sunt regna nisi maior latrotinia? Ou afastada a justiça, o que é o Estado senão uma grande quadrilha de ladrões? Pare um pouco para refletir sobre esta frase de Santo Agostinho, escrita no século V, quando assistia à decadência moral da sociedade e à queda do Império Romano do Ocidente. Pois é, meu caro, essa questão do Estado grande e implacável é bem anterior a nós aqui no Brasil, com a esquerda socialista de hoje. Na verdade, ela existe desde o início da civilização. É algo que fora pincelado ao longo da história de todos os povos, por pensadores, filósofos políticos, historiadores e, é claro, por uma procissão de tiranias que inevitavelmente sempre caem, seja em décadas ou milênios. Porém, a questão da liberdade das pessoas de terem controle sobre suas próprias vidas permanece tão atual quanto em tempos imemoriais, em qualquer sociedade humana. A razão disso é porque nós partilhamos de uma mesma natureza, somos seres gregários e tendemos a preferir uma vida em sociedade, o que é evidenciado por toda a história da civilização humana. Além disso, armas são objetos, não têm vida própria, só matam quem quer que seja pela intenção ou negligência de quem as utiliza. O mesmo que acontece com carros, motos, aviões, utensílios de cozinha, ferramentas agrícolas, móveis e pedras no chão. Liberdade é a grande fiadora da responsabilidade na vida das pessoas. Prepare-se para exercer a liberdade de se defender, treinando e assumindo a responsabilidade sobre os meios que adotar. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!